Olá! Os irmãos Delson Soares, Dona Marília Silva, Kátia Martins e Hugo Laércio, Hugo, filho do nosso irmão Delson Soares, lá na web rádio Cristo Consolador em São Paulo, apresentaram um programa simplesmente excepcional, estudando o Evangelho. Mas antes de falarmos no programa, nós queríamos convidá-lo para a sua atenção. Veja bem, a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Por isso nós reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas. Como vocês já sabem, nós estamos reproduzindo os programas da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, livros da codificação, textos suplementares, obras as mais diversas, textos, gravações, entrevistas, palestras, etc. Para quê, finalmente? Para que você encontre aqui na página Estação da Luz Espírita o maior acervo possível de matérias espíritas e, portanto, você possa ter atendida a sua necessidade para seu lazer, seu estudo, sua pesquisa. Queremos agradecer a sua companhia realmente. Muitíssimo obrigado por estar conosco aqui na página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é divulgar a doutrina, divulgando esses trabalhos excepcionais que são produzidos e nós reproduzimos com todas as suas informações para justificar a lisura do que estamos fazendo. E convidamos para o programa Estudando a Codificação Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Esquecimento do Passado, apresentação de Delson Soares, Dona Marília Silva, esposa dele, Kátia Martins e Hugo Laércio, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado a você pela sua companhia. Vamos ao programa. Olá, meus irmãos, muito bom dia. Estamos iniciando mais um programa estudando a codificação espírita e hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fazemos aí as reflexões dos ensinos de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, convidando a você a participar conosco na transmissão aí pelo Facebook, pelo canal do YouTube. E seja sempre bem-vindo, onde você encontra aí todos os estudos aí gravados também no canal do YouTube, é só digitar lá youtube.com/Web Rádio Cristo Consolador. Mas aqui com muita alegria, muita satisfação, debaixo de uma chuvinha agradável aqui na Bahia, nós convidamos aí os irmãos, meu filho Hugo, a Kátia, Tá dando bom dia Marília, bom dia Hugo, bom dia Kátia. Bom dia, Delson, Marília, estão no espaço bom aí na Bahia, bom dia Hugo, hein? Bom dia ouvintes também, boa semana para todos. Bom dia pai, bom dia mãe, bom dia Kátia, bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. É isso aí, é um bom dia, E aqui para nós é chuva, é a mamãe, é o papai, tudo junto aqui, E, o Hugo fala só, eu estou distante da mamãe e do papai. Mas é isso aí, meus irmãos. Vamos lá iniciar o nosso aprendizado, a nossa transmissão. Hoje, mantendo a distância, mas conectado como sempre. E vamos pedir à nossa irmã Kátia que ela faça uma leitura preparatória para e a preparação dos trabalhos, a mensagem inicial do trabalho dessa manhã. É isso aí. Vamos, então, nesse momento, ler um trechinho aqui, uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Cultive a verdade em todos os momentos da sua vida, e a verdade o levará triunfalmente ao progresso. Seja verdadeiro em todos os pensamentos, ações e emoções, e nada lhe ocorrerá de mal. Deixe que a divindade se manifeste por intermédio e procure ouvir a voz silenciosa que lhe fala do fundo do seu coração, por meio de sua consciência. Obedeça aos conselhos que ela lhe der. Bom, lidar com a verdade é sempre o melhor caminho, Por mais que seja doloroso para o outro, para nós mesmos, é a melhor coisa para a gente fazer, lidar com a verdade, ser real, ser sincero.
Jesus já dizia, né, que seja o seu falar sim, sim e não, não, porque nós precisamos de ser honestos com os outros e conosco mesmo, porque é de suma importância para a gente nunca se contradizer na nossa vida. E a nossa voz da consciência, aquela que já está acompanhando a gente através do nosso mentor amado, nosso mentor querido, está sempre lá na nossa cabecinha, né? Sempre colocando pensamentos bons, pensamentos de coragem e também, logicamente, de verdade, né? Para que a gente nunca se contradiga, nunca ultrapasse os limites e sempre lide com as questões da nossa vida de maneira mais honesta, mais firme possível. Então vamos assim, agradecendo a Deus nosso Pai, todo o amparo que Ele nos dá, e vamos fechando um pouquinho nossos olhos, para que possamos sentir nessa manhã bendita, abençoada, esse início de semana que Deus nosso Pai querido nos proporcionou. Já vamos sentindo essa gostosa energia que nos envolve a todos numa luz azul imensa, que preenche a nossa mente, nosso coração. E já vamos sentir a presença amiga do nosso mentor amado, nosso querido anjo guardião, esse amado amigo que está conosco todos os momentos da nossa vida, nas sucessivas encarnações. Está conosco principalmente nessa, nos inspirando, nos insuflando palavras de coragem, de amor, de carinho, de desprendimento, de vitória, sempre pautados no bem, no amor, no caminho reto, aquele caminho que nos leva até o nosso Criador. E a Deus, nosso Pai querido, nosso benfeitor maior, Ele que nos auxilia, que nos dá tudo o que nós precisamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos agradecendo com a prece que o nosso querido e amado Mestre Jesus veio nos ensinar quando esteve entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai, Senhor, de todo mal, porque teu reino, todo o poder, a honra e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus e aos benfeitores amigos queridos que nos envolvem com sua luz e com seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos pedindo aí, Hugo, que se tiver um evangelho, abra para nós fazer um ponto do evangelho para a gente. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos profetizado em vosso nome? Não expelimos demônios em vosso nome? Em vosso nome não fizemos vários milagres? Então eu lhes direi claramente, apartai-vos de mim, vós que praticais ações de iniquidade. São Mateus 7, versículo 21 ao 23. Interessante, né, até o comentário aqui, né, dos próprios espíritos, né, todos os que confessam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo Mestre ou Senhor quando não se segue os seus preceitos? São cristãos aqueles que os honram por atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do orgulho, do egoísmo, da cuspidez e de todas as suas paixões? E aí, né, a partir daqui, eu vou fazer um pequeno comentário. É interessante, né, porque muitas vezes nós ouvimos, né, o nome de Jesus, ou falamos o nome de Jesus, de Deus, né, ou às vezes usamos palavras ou atitudes religiosas, mas não necessariamente isso reflete na nossa conduta, né? Isso que vai ser levado em consideração, se realmente a nossa conduta está sendo reformada, né, através do Evangelho, através desse ensinamento. Caso, né, nós tenhamos uma religião, não importa qual seja, ou, né, tenhamos a qualquer instante palavras evangélicas, mas a nossa atitude, o nosso pensamento não está alinhado com essas palavras, de nada adiantará, né? Então seremos, na verdade, hipócritas, né, como os fariseus daquela época de Jesus Cristo,
né, que a todo momento falava de Moisés, de Deus, só que estava tramando a morte do próprio Jesus Cristo ou de outra pessoa, né, ou o poder acima de tudo. Então é bem interessante isso, né, é bem direta essa mensagem, porque quando as pessoas nós não encontramos, né, e temos que tomar cuidado para não nos tornarmos uma dessas pessoas que né, a qualquer coisa invoca o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, ou está falando sobre religiosidade, mas no final das contas, né, é de certo modo um verniz que nós colocamos sobre a nossa própria sordidez, sobre a nossa própria, né, ganância, sobre o nosso próprio orgulho, né, como um meio de se passar como um bom cidadão, né, uma pessoa de bem, mas nós fazemos de tudo para passar por cima do próximo, para termos algum tipo de benefício. Muitas vezes a própria religião já é meio que uma camuflagem, porque nós também usamos a religião, né, como um mecanismo de, né, dizer que né, até de alívio da nossa própria consciência, como um mecanismo de fuga, né, por saber que nós estamos fazendo um monte de coisa errada, né, em vez de trabalhar isso, nós vamos para uma religião ou para algum lugar, né, para dizer, ah, não, mas eu estou aqui, né, eu estou tentando, então Deus vai me perdoar, Deus vai me aceitar, né, claro que Deus nos aceita cada um de nós como nós somos, mas as leis dele são, né, inalienáveis, então independente do que, né, desse amor que ele tem por nós, nós passaremos pelos processos naturais de correção, de transformação, né, de provas, expiações, conforme a natureza de nossas próprias falhas, né, e muitas vezes nós achamos que, né, por ter uma religião ou por, né, acreditar em Deus, ou por chamar Deus ou Jesus, quem seja, nós vamos automaticamente nos limpar de nossos pecados e está tudo bem. Ah, não, eu encontrei aqui uma religião ou estou aqui num caminho, já é o suficiente para eu livrar minha barra. E não é assim que as leis funcionam, tá? As leis espirituais. Nós precisaremos evoluir, né, e toda mazela que nós causarmos ao outro, né, nós, em algum momento, teremos que limpar em nós mesmos. Inclusive, esses próprios conceitos equivocados que nós temos né, do que é religião, do que é religiosidade, né, ou de acharmos que somos puros ou que seremos limpos apenas pela fé. Né? O próprio apóstolo Paulo falava sobre isso, que a fé sem obras ela é morta. Né? Então, não é a fé que vai nos salvar ou que vai nos transformar, né? É a manifestação prática dessa fé. Né? Então, se a minha fé ela realmente se tornar uma conduta melhor, aí eu tenho né, esperanças de ir me transformando aos poucos e me livrando das dores. Mas, caso contrário, eu vou estar apenas me iludindo. E em algum momento nessa encarnação, ou em outras encarnações do futuro, né, essa ilusão será desfeita. Aí o processo, como ela será desfeito, só Deus sabe. Mas provavelmente, né, não será um processo muito simples, né, será às vezes até um processo doloroso, porque eu também estou me iludindo de uma forma muito profunda. Tá? E às vezes é necessário esses choques quando a ilusão é muito grande, né, quando o espírito se auto-engana de uma maneira tão profunda. Então, né, é bem interessante e bem profunda essa mensagem, né, de que nós acabamos de ler aqui do Evangelho. Muito bem, ninguém foge à lei, né? A lei dos homens a gente ainda pode até, né, dar uma escondidinha, tal, dar uma camuflada. Às vezes pensamos que enganamos, né, dentro da própria lei divina, mas é como o Hugo bem disse, todos nós vamos ter que ressarcir, que refazer, que reajustar, né, com os desacordos aí ao qual nós os acometemos. Mas hoje nós estamos estudando, dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde o tema central é Bem-aventurados os aflitos, e hoje o item 11, esquecimento do passado, né? E tem muito a ver com esses comentários também que o Hugo disse aí, né? Porque nós trazemos para encarnações desafios a ser vencidos, a ser trabalhados, muito embora Deus, como é bom, justo, misericordioso, nos dá essa ferramenta tão importante, né, necessária para o apagamento das lembranças anteriores das nossas existências, que é esse esquecimento do passado. Já imaginamos se trouxéssemos recordações de existências anteriores, como foi o caso do estudo da semana passada, dos desafios que vivemos, que passamos, que cometemos, dos desatinos, dos desmandos, né? Porque, com certeza, muita coisa que
muita coisa nociva à nossa vida espiritual, à nossa caminhada, nós cometemos, né? Senão, não estaríamos aqui ainda nessa luta constante de vencer os obstáculos, desafios, de aprender, de passar pelas amarguras, né, que a encarnação, às vezes, no mundo de provas e expiações, nos expõe, nos coloca. Mas, graças a Deus, nós temos aí o esquecimento do passado e temos a oportunidade desse refazimento, de estar construindo, se não podemos ainda buscar lembranças desse passado, nós podemos buscar, na nossa existência, as possibilidades, né, que temos de avançar, de crescer e de caminhar rumo à nossa espiritualização, rumo à nossa melhora interior. Isso é misericórdia divina, isso é amor de Deus por todos os seus filhos, porque senão trazíamos essa carga de lembranças, e aí que mérito teríamos, né? Muitos se sentiriam acabunhados, derrotados, não teriam forças nem para se levantar, para erguer a cabeça, como diz o outro, e dar a volta por cima. Sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Assim que o ditado diz, né? Mas, graças a Deus, nós temos a oportunidade de se não fazer, de se não reconhecer esses desafios que trazemos, mas de reconhecer as oportunidades que temos. Então, vamos pedir Marília para ler um trecho aqui desse item, e aí a gente já entra no comentário, né, das nossas reflexões sobre esse item tão interessante. Vamos lá? Esquecimento do passado. Item 11. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo para o aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente deitar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos exageradamente, ou então exaltar nosso orgulho, e por isso mesmo ser um entrave ao nosso livre-arbítrio. Em todo caso, traria um problema inevitável às relações sociais. O espírito, muitas vezes, renasce no mesmo meio em que já viveu e relaciona-se com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que odiou, poderia novamente ser despertado seu ódio. Em todo caso, ele ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Para nos aprimorarmos, Deus nos deu, na justa medida, o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência e as tendências instintivas. Tira o que nos poderia prejudicar. O homem, ao nascer, traz o que tiver adquirido, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi. Se é punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais são indício do que nele resta a ser corrigido. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção, pois do que se corrigiu completamente não restará traça alguma. As boas resoluções tomadas são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, dando-lhe força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só ocorre durante a vida corporal. De volta à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Portanto, é apenas uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede que se lembre, no dia seguinte, o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Além disso, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança de seu passado. Pode-se dizer que ele nunca perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem a consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre
e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida de relações exteriores. Mas, em vez de uma lembrança precisa, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, extrai novas forças desses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Bom, vamos deixar nossa irmã Kátia já iniciar aí as reflexões? Sim. Essa questão do esquecimento é uma questão bem importante, né, do Espiritismo, e nos traz a ideia já de que nós devemos, para entender e compreender e, além de tudo, acreditar, né, ter essa crença do esquecimento do passado, a gente precisa de relacionar essa crença à reencarnação e o que ocorre na vida espiritual. Só que, logicamente, que hoje nós não vamos tratar de reencarnação e vida espiritual, que são temas distintos, bem longos. Hoje só vamos tratar desse tema específico mesmo, que é o esquecimento do passado. Mas aí fica a pergunta, por que nós temos que esquecer o passado? Será que não seria bom a gente lembrar do que fez no passado, do que a gente foi, dos contatos que nós tivemos com as pessoas? Não seria bom? Seria a pergunta que nós faríamos. Porém, a gente vê que nós agimos como criancinhas ainda, né? E Deus, ele na sua infinita misericórdia, na sua sabedoria, como incrível que é, né? O magnânimo, o maioral, ele sabe muito bem que apesar de nós termos um passado que nós poderíamos recordar nesse estado de vigília, também é uma questão muito prejudicial para nós, essas recordações. Prejudicial porque a gente vai perguntar agora, mas e se eu fui algum rei, uma rainha, e se eu fiz alguma coisa bacana? Mas aí a gente pensa, né, se a gente está aqui nesse planeta de provas e expiações, a gente chega à conclusão de que tão boa coisa a gente não foi assim no passado, porque nós estamos ainda persistindo em viver nesse planeta. Então, a gente ainda depende de fazer, vamos dizer assim, uma faxina interna. Eu percebo que o meu vídeo está com atraso, viu, gente? Talvez seja a minha internet. Mas eu percebo que eu faço gesto, aí depois de um minutinho aparece. Então, assim, continuando, né? A gente vê que isso seria uma questão muito ruim para nós. Saber que nós fomos pessoas que fizemos muita maldade, praticamos vários atos contra as pessoas, traímos, odiamos, falamos mal, prejudicamos, ia ser uma questão complicada para nós. Então, nós, como seres errantes ainda, com muitos problemas na nossa consciência, que sempre acusa alguma coisa contra a nossa moral, que a gente ainda não está reformado ainda por completo, saber da existência anterior vai ser uma questão muito complicada. Por quê? Aqui os espíritos explicam, né, que nos traria muita humilhação. E realmente, imagine nós, se nós nascemos no mesmo meio que com as pessoas que nós nascemos no passado, convivemos lá, imagine lembrar que, por exemplo, um irmão que eu estou convivendo agora nessa vida, eu fui mãe dele numa encarnação aí antecedente, e pratiquei o aborto, ou bati muito nele, surrei muito, prejudiquei, tratei mal. Então, nessa vida, apesar de eu querer reparar, talvez, né, pudesse querer reparar, mas ainda ia ficar aquela lembrança do passado, e o pior, esse espírito agora, nessa nova oportunidade comigo, poderia não entender muito bem as minhas questões do passado, que eu estou tentando reformar nessa existência atual a nossa relação, mas poderia o quê? Me tratar com ódio, não esquecer das ofensas, não esquecer da maldade que eu pratiquei. Então, eu ia ficar numa vida inteira tentando me relacionar bem com ele, tentando melhorar a nossa vida, e ia sempre ter esse entrave se, de repente, essa pessoa que eu estou convivendo agora e convivi no passado não me perdoasse. E a gente sabe que não adianta a gente ficar tentando pensar somente na importância do que nós somos no passado.
porque essa importância só vai estar relacionada com as posições materiais. E como eu disse, se nós estamos ainda nesse planeta de provas e expiações, até mesmo esses cargos, essa posição que eu ocupei no passado, deve ter sido de grande prejuízo para mim, para ainda estar aqui, às vezes convivendo com as mesmas pessoas, às vezes não sempre, né, convivendo com as mesmas pessoas, mas tendo prejudicado elas ao extremo. Não ter feito melhor, não ter dado tudo de mim, não ter agido com amor. Então, isso é uma questão muito complicada, porque a gente percebe que mais seria motivo de prejuízo do que auxílio. Imagine lidar com essas pessoas e tentar tratar. Eu acho que seria psicologicamente, principalmente, muito complicado. Se hoje nós vivemos com pessoas depressivas, temos muitos casos, ansiedade, problemas patológicos aí nessa área psiquiátrica e psicológica, imagine com a lembrança do passado. Imagine nós teríamos 10 encarnações do passado. Imagine o tanto de atos negativos da nossa parte que a gente teria que lidar. Corrupção, maldades, enfim, maldades do modo geral. Ia ser muito complicado. Aqui tem um livro eu gosto bastante desse livro, que tudo que eu procuro assim de tema, esse autor fala, né, que é o Leon Denis. Ele, nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala também sobre esquecimento do passado. Então, ele cita aqui no livro dele, depois de um capítulo aqui de muita pesquisa, porque para chegar nesse entendimento, né, além dele estudar a doutrina espírita com bastante profundidade, ele participou de várias experiências com pessoas que voltaram ao passado através da hipnose e trouxeram relatos assim muito fortes. E aqui ele fala, né, sobre essa questão. O esquecimento das existências anteriores, em princípio, dissemos, uma das consequências da reencarnação. Entretanto, não é absoluto esse esquecimento. Aí vem uma outra história, porque a gente pode não se lembrar nitidamente, apesar de que algumas pessoas recebem, em um momento ou outro da vida, uma lembrança muito forte, e percebe que aquilo ali foi realmente vivido por ela, mas o fato é que, no geral, nós esquecemos, mas trazemos algumas questões, como, por exemplo, em muitas pessoas, o passado renova-se em forma de impressões, se não de lembranças definidas. Estas impressões, às vezes, influenciam os nossos atos, são as que não vêm da educação, nem do meio, nem da hereditariedade. Nesse número podem classificar-se as simpatias e antipatias. As simpatias é bom, né? Mas e as antipatias, como a gente lida com ela, né? É complicado. Intuições rápidas, que a gente tem do passado, ideias inatas. Então, ele fala, basta descermos a nós mesmos, estudarmos-nos com atenção, para tornarmos a encontrar em nossos gostos, em nossas tendências, em traços do nosso caráter, numerosos vestígios desse passado. Infelizmente, muito poucos de nós se entregam a esse exame com método e atenção. Então, mesmo que nós recebamos até mesmo esses rápidos flashes do passado, traduzido pelo nosso modo de agir, a gente não usa isso muitas vezes para a nossa melhoria. O que a gente faz? A gente se julga triste, se julga uma lembrança que não fez muito bem, mas ao invés de a gente usar isso para auxiliar na nossa reformulação moral, a gente vai deixando isso de lado. Então, até mesmo essas pequenas lembranças que a gente tem, mesmo que não são lembranças muito felizes, a maior ferramenta dessas lembranças, é para a gente tentar se reformular como pessoa. E o que a gente faz? A gente às vezes joga tudo para baixo do tapete e deixa lá para lá, né? Não pega essa partezinha para se melhorar e se autoanalisar. É isso que ele vem falar aqui para nós, porque não basta só a gente ter essa curiosidade sobre o passado. A gente precisa de saber o que nós vamos fazer com esse passado. Então, essa questão do passado para trazer para o atual, como lembranças vivas. E, além de tudo, a gente perceber que estar com aquelas pessoas do passado seria uma situação bem complicada se nós somos espíritos ainda errantes. Para a gente poder lembrar do passado, Deus daria essa oportunidade se nós fôssemos espíritos muito evoluídos, porque a gente veria como o passado, a gente veria como pessoas que passaram por processos,
que já superaram e veriam com uma certa tranquilidade, com aquela satisfação de que possa pensar assim, hoje eu estou bem, hoje eu tenho condições de fazer o bem em todas as suas nuances e lidar com o meu passado de erros sem que isso me atrapalhe a vivência atual. Então, mas para isso a gente precisaria de ser um espírito de melhor hierarquia, coisa que a gente ainda não é capaz de lidar. Porque se nós não somos capazes de lidar com os nossos próprios erros da vida presente, imagine das pretéritas, né? Das encarnações passadas, e lidar com aquelas mesmas pessoas é muito desgastante. Aqui nesse livro do Leon Denis traz várias questões de pessoas que se recordaram de vidas passadas. Um deles aqui é de um indianinho, quando ele tinha menos de 12 anos, acho que por volta de 9, 10 anos, ele foi a um determinado local que, pelo fato dele lembrar da vida passada, levou algumas pessoas ali no local que ele tinha sido assassinado numa vida anterior. Quando ele chegou nesse local, ele ficou trêmulo, muito nervoso, com muito medo, e aí quis sair, porque aquela lembrança dele ter sido assassinado naquele local era tão forte ainda, e mesmo ele estando numa vida presente, né, e com essa oportunidade de Deus ter dado esquecimento, essas lembranças ainda lhe causavam muito medo e muito pavor. Então, olha só, de um fato que ele se recordou do passado, olha o transtorno emocional que causou para essa criança. Então, a gente vê que realmente não é um fato muito bacana de se ter na nossa vida presente, que é a recordação do passado, vai nos fazer muito mal. E aqui, antes de eu passar a palavra para os meus irmãos aqui, tem uma questão aqui que o Leon Denis também fala. Olha, ele escreve bastante sobre isso, é legal ler esse livro. Um dos livros dele, né, o problema do ser, do destino e da dor, porque traz muitas informações e muitos estudos aqui, através da pesquisa que ele fez, baseada na doutrina espírita. Então, aqui ele fala, né, que... não é essa aqui não, peraí. Aqui, ó. Para falar com rigor, o que mais assombra não é a dedilhação, nem a harmonia, nem a agilidade, mas a expressão. Tem uma riqueza de expressão admirável. Seja triste, alegre, marcial, enérgico, o trecho... Não, acho que não é isso não, peraí, deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Bom, enfim, esse livro tem muitas coisas, é que ele fala assim, vem os relatos das vidas passadas que as pessoas são submetidas a lembrar através da hipnose, e depois ele vai fazendo as suas colocações, as suas explicações, né? Aqui, ó. Só a lei dos renascimentos poderá fazer-nos compreender como certos espíritos encarnados mostram, desde os primeiros anos, a facilidade de trabalho e a assimilação que caracterizam as crianças prodígio. São os resultados de imensos labores que familiarizaram esses espíritos com as artes ou as ciências em que primam. Longas investigações, estudos, exercícios seculares deixaram impressas no seu invólucro perispiritual marcas profundas que geram uma espécie de automatismo psicológico, que é um desses casos aqui desse menino indiano que tinha, assim, ele era, na vida atual na Índia, ele tinha um certo cargo, né, que lá eles têm muito isso, e ele era muito consultado para dar conselhos, e ele lembrava dessa parte da vida anterior, mas era uma criança considerada prodígio ali, e foi analisado esse fato. Mas isso não é para todos. É que na Índia, eles estimulam as crianças, quando se lembram de vidas passadas, a transcrever os detalhes, eles registram. Não é o que ocorre em outros países. Então, eles têm condições de lidar um pouco melhor com essa questão das lembranças do passado. Nós, aqui do Ocidente, talvez teríamos muitos problemas com relação à recordação do passado. Logicamente que nós sabemos que tem vários profissionais que lidam com hipnose para fazer as pessoas recordarem, mas para quê? Os profissionais sérios, né? Eles trazem recordações para que as pessoas possam, nessa vida, se libertar de traumas do passado. Então, imagine, Deus dá a lei do esquecimento, mas as impressões são tão fortes que causam problemas nas vidas atuais. Mas é isso, a gente precisa de compreender os desígnios de Deus nessa questão do esquecimento, a curiosidade, como desmatou o gato, né, e mata mesmo às vezes, quando a gente tem consciência daquilo que acontece no passado, é mais como se fosse um transtorno do que como auxílio, e se for necessário buscar a lembrança do passado,
tem que ser através de profissionais sérios, por questões de saúde, em que trazem muitas questões para essa vida atual e acaba atrapalhando o modo de vida da pessoa. Mas Deus, da sua infinita misericórdia, como eu disse no começo, nos traz aí o esquecimento como uma prova do seu amor para nós e para que a gente possa conviver e nessa nova chance que a gente recebe da melhor maneira possível. É essa questão aí, gente. Passo a palavra para vocês aí, meus amigos. Bom, Kátia, antes de passar a palavra para o Hugo, né, para ter seus comentários das reflexões sobre o tema, eu quero mandar um abraço. Nós mandamos um abraço aí para o nosso querido Ivonaldo Nogueira, lá em Rio Grande do Norte, Natal, no Rio Grande do Norte, e também o Edson Oliveira, meu irmão, lá em Toledo, no Paraná, nos ouvindo, né, prestigiando aqui o programa. A gente manda um carinhoso abraço fraterno a todos aí. Hugo, vou passar a palavra para os seus comentários. Bom, é interessante, né, essas questões que a Kátia trouxe, e um tema, né, interessante, que às vezes a gente não pensa sobre a questão das encarnações, é que, de certo modo, cada encarnação é um meio que a espiritualidade encontrou de resetar a nossa mente, né, de gerar a nossa, né, uma nova, poderia-se dizer até, entre aspas, uma nova personalidade. Tá? Nós temos várias facetas, né, de quem somos e né, de certo modo, nós temos dentro do nosso inconsciente, né, várias seções, várias personalidades que se cruzam, né, e elas estão muito associadas a cada encarnação que nós tivemos. Tá? Então, hoje, né, eu tenho essa determinada personalidade, né, fruto das minhas vivências, do meio em que estou, das influências familiares, da influência, né, do bairro em que eu estou, né, das pessoas ao meu redor, e às vezes, né, e muitas vezes acontece isso, principalmente nesse mundo de provas e expiações que nós estamos, que eu acabo tendo certas ideias, certos hábitos, certos gatilhos mentais que são negativos, né, que geram certos processos de perseguição, de loucura, como diz Luiz Sérgio, né, certos... até André Luiz, eu acho, comenta sobre isso, certos monoideísmos, né, certas ideias fixas, né, de não importa a área, né, mas de conduta ou de sentimentos, que vão me levando a certos desequilíbrios. E um dos papéis da reencarnação é justamente a possibilidade de se recomeçar, de resetar esses padrões, né, de ter uma nova vivência. Então, se eu tivesse a lembrança do passado, né, como eu conseguiria ter, né, essa nova mente, essa nova conduta? Se eu estou impregnado com as mesmas ideias, ou com a mesma conduta, ou com a mesma visão do mundo que eu tinha da minha vida anterior. Então, é necessário que haja o esquecimento, para que o esquecimento, ele crie uma nova base, até de personalidade, não 100%, mas ele dê possibilidades de flexibilidade mental para os espíritos, para que os espíritos criem uma nova base, uma nova personalidade, uma nova consciência, e que eles comecem aos poucos a preencher essa consciência, né, com muitas daquelas ideias que ele tinha no passado, mas também abrindo espaço para novas ideias, para novas possibilidades, removendo muitas vezes, né, certos caprichos, certas ideias, né, certas condutas que eram nocivas em outras vidas, e que nessa vida pode ser que elas não apareçam, né, e que nós tenhamos uma nova chance de recomeçar, de transformar, né, de ter uma nova conduta. Então, é interessante esse processo, porque quando nós pensamos nisso, nós verificamos que a cada existência, né, é como um novo livro, né? Nós vamos, às vezes, sobre o mesmo tema, tá? Uma continuação de um livro que nós já escrevemos, mas, ao mesmo tempo, ele pode ter elementos novos, porque, né, a gente teve um tempo de recapitulação, teve um tempo ali para pensar, o contexto em que estamos é diferente, né, sendo que cada livro desse, né, vai se somando para dar uma ideia daquele tipo de tema, ou a evolução daquele tema até um tema, até uma situação no futuro,
que nós veremos digamos assim, a evolução da escrita desse autor, né, a evolução dos temas que ele vai abordar, né, a evolução da própria mente desse autor, que vai se tornando refinada a cada livro que ele vai publicando, né, pela experiência que ele vai ganhando, né, na escrita desses livros, né, na temática desses livros. Então, de certo modo, a nossa existência e as nossas reencarnações têm esse propósito. Então, é interessante quando a Kátia comenta, né, da questão dos espíritos que lembram, né, ou daquelas circunstâncias que, né, às vezes, ali pode se disparar um gatilho e a pessoa lembrar, na maioria das vezes são essas questões, né, que causam essa dor, porque estão relacionadas ou a um lugar onde a pessoa morreu, ou uma situação que a pessoa passou, ou a um choque que a pessoa passou, lembrando que a nossa memória, diferente de um computador que grava exatamente aquilo que aconteceu, a nossa memória é uma memória emotiva. Então, quanto mais forte o sentimento associado, mais nós vamos nos recordar daquilo. Tá? Então, a nossa memória, ela não é uma memória que ela grava exatamente o que aconteceu. Ela grava a memória, o sentimento associado àquilo que aconteceu. E aí sim tem um disparo do que aconteceu, mas vinculado à nossa memória. Tanto que uma das técnicas, né, que hoje que a psicoterapia tem usado muito, né, e vários estudiosos falam sobre isso, é a questão da gente reescrever a emoção associada àquela memória, né, como um mecanismo de superação, né, de um trauma, né, e até mesmo para que aquela memória, né, ela suma. Por quê? Porque ela vai perder a carga emocional. Se ela vai perder a carga emocional, daqui a pouco a gente não está mais lembrando do que aconteceu, porque a nossa memória, ela revive através dessa carga emocional. E o que é interessante desse processo, né, que o nosso corpo, ele usa, né, nosso espírito para lembrar das situações da nossa existência, é que nós precisamos, muitas vezes, remover essas cargas emocionais. E como nós removemos essas cargas emocionais? Através de uma nova reencarnação com tudo zerado, né? Tendo a possibilidade de reescrever, de criar novas memórias, novas lembranças, inclusive com aqueles que foram nossos algozes, ou com aqueles que nós ferimos, né? Com aqueles que nós, de alguma forma, prejudicamos, né? Justamente esse é um dos princípios da reencarnação, né? Uma das grandes dádivas da reencarnação. E quanto à questão que a Kátia colocou, né, da lembrança, né, por que nós não lembramos, né, será que eu não fui uma pessoa importante, né, mas vamos supor que tenha sido, raramente nós somos, né, mas se você foi uma pessoa importante, né, caso você se lembrasse disso, provavelmente certos maneirismos, certos né, hábitos que você tinha nas vidas anteriores, eles aflorariam. Então, né, se eu fui um rei ou alguém importante, eu ia querer que as pessoas, né, me elogiassem, né, me dessem uma deferência ali, né, me cumprimentassem de uma maneira diferente. Se por acaso eu fui rico, ou fui nobre, eu ia querer criar uma certa distinção minha das pessoas ao meu redor, né, que poderia me levar ao orgulho, à ostentação, à vaidade, né. Então nós pouquíssimo pensamos sobre essas questões. Então, quando nós, né, realmente vamos para uma nova reencarnação, é literalmente uma nova possibilidade de começar do zero, né, de nos livrarmos de certos conceitos, de certas ideias, de certas traumas que nós tivemos, né, e tudo isso nos ajuda o quê? Nos ajuda a progredir, nos ajuda a amadurecer, a evoluir, né, e naturalmente, se nós tivermos uma certa vantagem, ou se, né, nós tivermos uma certa nobreza, alguma coisa que nos ajudou, nessa vida nós vamos poder conquistá-la novamente, porque a capacidade não está no fato exterior, está dentro de nós, né. Se nós, por exemplo, tivermos uma habilidade, sei lá, de lidar com riqueza, de qualquer coisa, essa riqueza ela vai ser construída naturalmente. Não vai ser sem esforço nenhum, porque é uma capacidade que nós temos. Então, ela está conosco,
né, se ela é nossa, essa propriedade, essa capacidade, então não importa a situação que nós vamos vir numa outra vida, nós vamos alcançar essa riqueza novamente, tá? De uma forma equilibrada, de uma forma prudente, sem, né, nenhum arrobo aí de loucura. Por quê? Porque é algo que nós temos essa habilidade, né? E naturalmente nós vamos manifestar as habilidades que nós possuímos ao longo da nossa existência, seja por conhecimento, seja para lidar com as pessoas, não importa a área da nossa vida, a nossa essência ela permanece o mesmo e o espírito não perde os seus talentos, as suas capacidades inatas, só estão, digamos assim, adormecidas, né, para que ele possa executá-las novamente em um novo contexto. Então é bem interessante essa questão das reencarnações, porque nos dá essa liberdade, né? E até mesmo nós sabemos hoje, né, que essa vida, esse contexto que nós estamos com esses dramas, com essas dificuldades, em algum momento no futuro, depois do nosso desencarne, nós estaremos em um outro contexto, né? E quem sabe qual será o papel que o grande teatro da vida nos reservará, né? Com certeza será um papel em que teremos o protagonismo, né, como nós já temos hoje, para termos atitudes diferentes, para amadurecermos, para nos transformarmos. Então é bem interessante toda essa questão, né, que a reencarnação traz, e que o próprio esquecimento também, né, das vidas passadas nos dão essa possibilidade. Lembrando, né, como último comentário, que nós esquecemos porque faz bem para nós nos esquecermos, mas lá no futuro, não sei daqui a quantos mil anos ou quantas reencarnações, nós teremos condições de lembrar. Por quê? Porque esse contínuo das vidas será um contínuo de progresso, um contínuo de evolução. E a partir daí, não haverá nenhuma necessidade do esquecimento. O esquecimento não será mais uma ferramenta educadora como é hoje, porque os espíritos estarão já tão sintonizados com as leis divinas, né, e com o seu próprio autorrespeito, com o equilíbrio, com respeito ao próximo, que não terá mais essa necessidade. Nós nos lembraremos porque não há nada a ser esquecido, não há nada que nos prejudique. Hoje, há uma maior vantagem em esquecermos do que lembrarmos. No futuro, haverá uma maior vantagem em nos lembrarmos do que nos esquecermos. Tá? Então, há essa progressão natural que, em algum momento, lá, sabe lá quantas gerações para o futuro, nós teremos essa possibilidade. Mas, até lá, nós ainda precisamos construir essa personalidade, esse eu mais sólido, mais maduro, mais gentil, mais amigável, né? Um ser humano mais maduro, tá? Para que nós tenhamos, né, no futuro essa possibilidade de nos lembrarmos, né? E mesmo que nós construirmos agora esse ser e não nos lembremos, mas será uma vitória nossa, porque isso facilitará, né, a nossa próxima vida, né, evitando certas pedras, certos tropeços, nos ajudando a ter uma vida mais equilibrada. Então, nós vamos evitar certas dores. E quem quer, né, nesse mundo ou no outro, né, quem quer ficar sofrendo? Ninguém quer sofrer, mas nós precisamos aprender a viver conforme essas leis divinas, né, essas leis naturais, para que nós possamos ter uma vida mais suave, mais pacífica, mais equilibrada dentro das nossas possibilidades. Tá? Pai, mãe? Muito bem, Hugo. É rico, né, esse texto, e nós queremos, antes de entrar aqui nos comentários, mandar um abraço para a nossa irmã Sônia Mota, ela que nos ouve lá em Feira de Santana, na Bahia, mandando um abraço para todos nós agradecemos pela audiência, por estar conosco aqui na Web Rádio Cristo Consolador, né? E convidando aí a todos que chegam também deixar os seus comentários aí e nos ajudar aqui na programação. Mas é interessante, Hugo, que dentro desse comentário que você fez, que nós poderemos, nas vidas, né, depois do desencarne, ter contato aí com outras, com lembrança de outras existências, né, ou até mesmo desta. O próprio Evangelho também diz que, durante o nosso sono, né, também dentro da emancipação da alma, de repente é aquele estado que nós preparamos para dormir, para descansar o corpo, de repente somos retirados do corpo, somos levados a outros locais, né, principalmente em esferas espirituais, de acordo com aquilo que nós estamos vivenciando aqui. Não queremos viver um dia atribulado, um dia cheio de pancada, de balada, de agressão, de xingamentos, e depois, durante o sono, querer ir num lugar bom no plano espiritual. É claro que nós não vamos. Nós vamos estar ligados exatamente com o nosso pensamento. Se o pensamento do dia for um pensamento do bem, um pensamento de ajuda,
um pensamento de estudo rico, né? Nas questões espirituais, é claro que nós vamos carregar isso para a nossa noite, e durante o nosso sono nós vamos sonhar, nós vamos desdobrar. O espírito ele vai em outros locais, ele vai trazer algumas informações, não todas, mas informações que nos ajudam. De repente nós acordamos e esquecemos do sonho, mas vamos lembrar de algo dentro do sonho, é exatamente aquilo que nós necessitamos. É daquela passagemzinha que nós precisamos para recobrar aí o nosso andamento, a nossa própria consciência, né, do que temos que fazer, do que temos que agir. Isso é interessante, é assim que as memórias que nós vamos trazendo de vidas anteriores vai chegando na nossa vida, né? E esse tema ele é tão rico que é motivo de estudo também no Livro dos Espíritos, lá no segundo livro dos Espíritos, no capítulo 7, no item 8, tem um item exatamente, esse item 8 fala do esquecimento do passado. E a pergunta 392 é exatamente a que Kardec faz aos espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? E eles respondem, o homem nem pode, nem deve saber tudo, né? Ou seja, devido ao nosso atraso, devido à nossa ignorância, né? Devido ainda à prisão que nós temos como um espírito de terceira ordem, nós não podemos ainda saber tudo. E ele diz assim, Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado. Ou seja, é essa condição que o Hugo colocou. De repente, eu fui um rei e quero ser bajulado. Eu lembro que fui um rei. Então, eu trago essa lembrança do passado e aqui eu quero que todo mundo me bajule. Eu vou viver de bajulação, né? Eu vou amar só aquele que me ama. Eu vou gostar só daquele que gosta de mim. Ou seja, em relação àqueles que me odeiam, em relação àqueles que são uma pedra de tropeço no meu caminho, que mais me ensinam, eu vou passar a ser indiferente. Então, é isso que o esquecimento do passado nos ajuda, né? Eu não vou lembrar quem foi aquele que me agrediu, quem foi aquele que trouxe para a minha vida grandes obstáculos e desafios. E isso está o mérito em convivência, porque, de repente, nós estamos aqui do lado, mas nós sabemos o que fomos lá em outra existência. Se estamos aqui hoje, com certeza é porque temos necessidade dessa ligação. E trazemos essa ligação de outras existências. Não importa qual foi o ato cometido, mas a oportunidade é hoje. E lá no final, aqui ele termina assim, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz, né? Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, ou seja, nós somos mais nós mesmos. Eu estou lutando com minhas forças porque já aprendi que eu tenho muita dificuldade interior. É importante trabalhar essa dificuldade interior, não importa de quanto seja ela, importa que agora eu trabalhe isso. Lá no final, Kardec vai dizer assim, vamos dar uma avançada aqui, porque, como diz, o tempo passa muito rápido. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero de suas faltas de que se tornou culpado, né? E qual era o seu caráter dominante. Basta que se estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Eu ia comentar isso. Será que nós já descobrimos quais são as nossas tendências? Porque as nossas tendências nos remetem a esse passado. Ela não está aqui por acaso, não. São tendências que nós trazemos, né? As vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, uma expiação das faltas passadas e provas para o futuro, né? Elas nos depuram e nos elevam, se as sofremos com resignação e sem murmúrios. Então, é importante que a gente estude, né? Busque essas questões também, para que a gente traga na nossa consciência. Nós não podemos reparar somente pelo saber de que o que fomos lá atrás, não. Nós temos que reparar com nossos atos e as nossas atitudes. É no trabalho constante do dia a dia. Se eu fui um camarada destrambelhado, como posso dizer assim, na existência anterior com meus irmãos, hoje eu estou tendo a oportunidade principalmente nessa união entre família, porque é o primeiro agrupamento que nós encontramos, né?
estou tendo a oportunidade de fazer essa reparação, porque dessa minha existência eu vou carregar para existências futuras já um estado bem melhor. Então, eu vou passar a palavra para a Marília para que ela também possa comentar, senão o tempo passa Então, eu ouvi, bem rapidinho, eu ouvi um comentário assim essa semana, né, de um senhor que está doente, está 82 anos, e ele está precisando fazer uma cirurgia. Aí o médico falou, olha, a cirurgia pelo SUS vai demorar um pouco, leva um certo tempo, particular fica R$ 4.000, e o homem tem uma condição financeira razoavelmente boa. Então, qual foi o que ele disse? Ele falou, olha, como eu já tenho 82 anos e provavelmente eu devo viver aí 1 ano ou 2, tá bom. Então, eu não vou gastar R$ 4.000 para fazer cirurgia, não, porque vai que eu gasto e eu morro, não vivo nem 1 ano. Então, qual é o fator predominante que eu quero dizer, né? Aí, na condição desse senhor, é a avareza, né? Então, ele está muito mais preocupado em reter um bem material que não quer, nem sequer está servindo para a própria saúde dele. E, no fim, ele está pensando que ele mesmo com a doença, ele pode viver 2 anos, 1 ano a 2 anos a mais, mas ele não sabe os desígnios de Deus, que ele poderá até passar dos 100 anos, é claro, cuidando devidamente da saúde. E do que adianta, né? Às vezes ter aí milhões guardado e depois desencarnar e deixar aí, sei lá para quem, para o governo, para a família, se não usufruiu. E a questão maior não é nem deixar para ninguém, a questão maior é chegar, né, no plano espiritual e aí receber aquele nome que nós sabemos, todo mundo conhece nosso lar e o que aconteceu com André Luiz, né? Ser um suicida. E um suicida consciente, porque quando nós temos a consciência, o conhecimento, aí nós já somos duplamente culpados, porque temos todos os meios na nossa mão e não utilizamos os meios dos quais dispomos para a nossa própria melhoria. Então, eu achei assim interessante, fiquei assim pensativa sobre esse caso, né? Porque a gente vê muito sofrimento na Terra, mas vemos muito sofrimento pela falta de condições financeiras. E no caso desse senhor, ele está sofrendo, mas tem a condição financeira para o tratamento. E ele não aceita de jeito nenhum se desprender dos R$ 4.000 para fazer o tratamento. A cirurgia, que é urgente, é necessária. Então, mas em se tratando disso, eu acho que hoje nós somos a nossa melhor versão, então basta a gente se autoavaliar. O que nós somos hoje, o que nós temos aprendido, o que nós temos conseguido aprender, praticar, e o que nós estamos sempre escorregando, e é nesses escorregões é que a gente vê a nossa tendência dominante, é naquilo, né, que é ali o ponto-chave a ser trabalhado todos os momentos. E é uma luta constante, não com os outros, conosco mesmo, porque nós sabemos que se nós estamos sempre reincidindo nesse mesmo erro, é ali que está o ponto-chave da nossa melhora, é onde nós devemos estar assim, vigilante e estar nessa luta constante. Eu acho que é como saber, né? Eu comparo muito nessa nossa nova vida, e nós estamos passando nessa dificuldade do Deus com glicemia, é você estar ali com a boca cheia d'água, querendo comer o doce e saber que não pode comer o doce, né? Então, é a mesma coisa, é aquele, sabe, aquele, como o pessoal falava na nossa infância, sabe, é o anjo e o demônio, faz isso, não faz, não faz, e você sabe, não, eu não devo fazer, eu até posso, mas eu não vou fazer, porque isso não é bom para mim, isso vai me prejudicar, senão eu posso não estar prejudicando ninguém lá fora, porque às vezes é algo meu, é uma dificuldade minha, mas é algo que eu estou me empreendendo cada vez mais a esse planeta, né, de provas e expiações, e eu vou sair daqui numa condição talvez até pior do que cheguei,
porque todo conhecimento, toda a bagagem de conhecimento que eu adquiri, eu não estou conseguindo aplicar na minha própria vida. Então, eu acho que é isso aí, por causa do nosso tempo, que já está em cima da hora, mas é sempre. André Luiz nos fala muito nas suas obras, né, de casos assim de dificuldades, não só vividas, mas também das novas oportunidades, e tem um caso que eu assim sou apaixonada, eu leio e releio, estudo, reestudo, que é o caso do Júlio, do garoto Júlio, da trama ali do triângulo amoroso entre ele, o pai e a mãe, né? E a mãe desencarnou e ele veio novamente, e essa história está no livro Entre a Terra e o Céu. E a mãe desencarnou e o Júlio veio, e os dois aprontavam junto na juventude, né? E mais isso há muitos anos atrás, é claro, e depois esse menino reencarnou e teve essa oportunidade, mas ele, como foi um suicida, então ele foi, né? Ele foi um suicida anteriormente, e ele teria que desencarnar aos 7 anos de idade. E realmente, ele desencarnou pelo afogamento na praia, né, aos 7 anos, mas ele teve a nova oportunidade. Ele nasceu com vários problemas respiratórios, problema de garganta, por conta, né, do veneno que ele tomou na vida anterior. Então, tudo tem uma razão de ser, mesmo quando a gente nem sequer sabe. Tudo tem, basta a gente avaliar, e a nossa mente, volta e meia, ela dispara flechas, né? E embora a gente sabe que não é, a história ela não vem completa, mas a gente aquilo nos traz, como o Hugo estava falando anteriormente, uma carga emocional. Eu às vezes me pego assim com lágrimas nos olhos, que às vezes dá uma dor, sabe? Agora que eu estou aqui na minha terra, nos lugares onde eu nasci, me criei e tal, então eu fico assim que às vezes você passa, você olha para uma pessoa, mesmo você não tendo tido aquela amizade. A Kátia falou de antipatias e simpatias. Às vezes a gente fala assim, o santo não bate. Ah, será que o santo não bate, ou a gente que se bateu muito lá no passado, né? Mas a vida está nos dando a nova oportunidade para que o santo bate sim, e que a gente refaça isso, que a gente recomece, porque a vida, cada despertar é sempre um recomeçar. E feliz de quem adquire essa oportunidade, de quem tem essa oportunidade e adquire essa consciência de que todo dia é essa chance que o Pai nos dá de recomeçar, de refazer. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Nós vamos passar aqui os trabalhos que nós temos aqui. Temos hoje ainda Nem Só de Pão Viverá o Homem, né? Que é o Refletindo com Jesus, está lá em Mateus 4,4, com a nossa amiga Zezé Franco, direto do Rio de Janeiro. Também o nosso irmão Edson Godinho, com o Evangelho no Lar e no Coração, tratando de temas do Evangelho, na visão aí, segundo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Apresentação Edson Godinho, também do Rio de Janeiro e de São Paulo, às 20 horas, Entre Irmãos, programa Entre Irmãos, Hugo e Amanda. O tema é a ansiedade e espiritualidade, hoje às 20 horas. Né? E aí eu já vou ficando por aqui, agradecendo a Deus, agradecendo os irmãos que nos acompanharam, mandando um abraço para Amanda Alves, né, nossa filha, que também nos acompanha lá em São Paulo. Né? Então, a gente só tem que agradecer a Deus. E os irmãos que nos sintonizam aí e que nos prestigiam, sempre na audiência aqui da Web Rádio. Um abraço a você, Kátia Fraterna, toda a sua família. Um abraço, Hugo, e até meados do final do mês, ou até segunda-feira, e a todos os irmãos aí da caminhada. Um abraço, Kátia, com muita gratidão, tá? Um abraço aí à família, Dona Conceição. Um abraço, meu filho, te amo muito, saudade sempre, tá? E gratidão a todos que nos acompanham, que Jesus esteja conosco, que possamos ter uma semana muito produtiva e proveitosa.
Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Chamo também mãe, pai. Um grande abraço aí. Manda lembrança a todos aí. Um grande abraço a vocês. Aproveita bastante o passeio. Boa semana. Um abração para você também, Hugo, para todos que estão nos ouvindo. Que nós tenhamos uma semana de muito amor, muita paz. Pode ficar com a vibração, hein, Kátia? Pode fazer para nós o encerramento. Então vamos assim nesse sentimento de alegria, de paz, de amor, de comunhão de ideias, de ideais, lembrando que Jesus está conosco, onde mais de um, mais de dois estiverem entre eles. Ele estará no meio de nós sempre, com seu amor, com sua luz, com sua paz, nos irradiando energias salutares, e está conosco nesse momento, distribuindo essas energias a todos nós, a todos que estão ouvindo, a todos aqueles que irão ouvir, atingindo o coração de todos, e que Jesus ampare, leve bênçãos e consolações a todos os lares. Que o nosso Mestre, nosso Pai amado, Ele que nos criou, simples e ignorantes, possa nos dar energias salutares, coragem e sabedoria para prosseguirmos a nossa caminhada. E assim, que nós possamos estar todos bem unidos, que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos.